Olá, boa noite. Hoje é 18 de 4 de 2025, Antigo Testamento, parte 2505. Estou aqui sóbrio, lúcido, para a honra e glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou sóbrio, estou lúcido, fazendo um livro, fazendo os vídeos das Escrituras Sagradas, lendo o livro de 1 Crônica 28, versículo 1 em diante. Então, hora dessa, Jesus ele já tinha sido crucificado. Já tinha sido traído por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Jesus já tinha sido abandonado por 12 discípulos porque temeram morrer à morte. E infelizmente abandonaram Jesus. Ele foi disperso, foram dispersos. Eles abandonaram Jesus na hora que ele mais precisou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi charlado, zombado. Jesus pegou 40 chicotadas de arragaia. Jesus pegou uma coroa de espinho na cabeça e bateram com bastante força, que segundo o historiador furou o crânio dele, furou o olho dele. Derramou bastante sangue. Tudo isso por mim e por você, para nos salvar. Do lago que arde com fogo com enxofre, do inferno, do Hades, do lago, lugar de planta e ranger de dente, do fogo que nunca apaga, o bicho que nunca morre. Tudo isso por nós. Pegou uma lança, foi perfurado no peito com uma lança no coração, porque não morria, que era o Filho de Deus, a morte não o matava. Então tudo isso ele sofreu por nós. Nós não merecíamos, mas ele fez isso por nós porque nos ama. Deus nos amou, Jesus nos amou, ele fez isso por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que nós temos que fazer? O que é que o ser humano tem que fazer? Tem que crer. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pessoa tem que crer. Então Jesus amou, por isso que ele fez isso. Eu não merecia, mas ele fez. Glória a Deus. Então a hora dessa Jesus já tinha sido crucificado, tinha morrido. A hora dessa Jesus já estava morto. Estava sendo preparado para ser velado, já tinha sido velado. Já tinha sido colocado num túmulo, numa cova. O homem que crê em Jesus pediu o corpo, para tirar o corpo e levar o corpo. Pediu o corpo de Jesus. Que geralmente eles pegavam os mortos e jogavam lá no fogo que nunca apaga e o bicho que nunca morre. Era um lugar como se fosse uma vala bem grande, como se fosse um monturo, um entulho, e jogava-se o corpo lá, em um lugar que tinha fogo que nunca apaga e o bicho que nunca morre. Tocava fogo e queimava-se. Era o fogo que nunca apaga e o bicho que nunca morre. Fogo nunca apagava naquele lugar. Um lugar distante que tinha lá, e jogava-se. Aí tem no mundo espiritual também. Ele pediu o corpo de Jesus para poder velar Jesus. Um homem rico na época que cria nele. Então, 1 Crônica 28, versículo 1. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitões dos turnos que serviu o rei, e os capitões dos milhares e os capitões das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e os varões, e todo varão valente. E pôs o rei Davi em pé e disse: ouve, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar a casa de repouso para a casa do concerto, para a arca do concerto do Senhor e para os cabelos de seus pés, para os pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Isso veio Davi falando. E o Senhor Deus de Israel escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. Ele explicando por que ele era rei, e o porquê que o filho dele estava sendo rei, o porquê que ele estava fazendo aquilo. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, meu filho Salomão,
para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, o rei Davi disse que ele estava sentando no trono do Senhor sobre Israel. Não era simplesmente um trono de um reinado, era o trono do Senhor. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até hoje, como até o dia de hoje. Então o rei Davi disse, se vocês cumprirem os mandamentos, os estatutos e o juízo, então vai perseverar. Então será estabelecido o reino para sempre. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, ó congregação do Senhor, e perante o ouvido do nosso Deus, guardai e buscai a todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e servi-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações dos pensamentos. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, eis estar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para os santuários, esforça-te em fazer a obra. Esse texto aqui, que está escrito, foi muito importante. Muito importante. Então ele escolheu tudo, de como adorar tudo. Então ele disse, que o Senhor esquadriu o coração, ele disse que ele tinha que buscar o Senhor, ele imagina, ele tem as imaginações dos pensamentos, ele tinha que buscar ele. Eles não tinham que deixar ele, porque senão eles iam deixar ele, rejeitar ele para sempre. Nós não temos que deixar o Senhor, nós não temos que deixar o Senhor, porque senão ele vai nos rejeitar para sempre. Busque a fazer a vontade do Senhor. Busca o Senhor. Hoje em dia, busca o Senhor. Busca fazer a vontade do Senhor. Não rejeite o Senhor, porque senão ele vai rejeitar você para sempre. Ele esquadrinha, ele tem as imaginações e esquadrinha o coração. Ele sabe tudo que a gente pensa, que a gente deseja. Busca o Senhor. Se você buscar o Senhor não vai te rejeitar para sempre. Se você crer, se você tiver fé, se você fizer a vontade dele, ele não vai te rejeitar para sempre.